Voltamos aqui, conseguimos pagar nossas contas aqui com os comerciais. Hoje o ministro da Economia participou do programa Pânico aqui na Jovem Pan e falou sobre o Brasil no cenário econômico mundial. De início, Paulo Guedes abordou um pouco sobre a visão de esquerda diante da economia. Vamos acompanhar. O ideal é que nós tivéssemos tolerâncias uns com as visões dos outros e que pudéssemos alternar. De vez em quando são fica mudo. 30 anos pulando na perninha esquerda. Será que dá para pelo menos 4 anos ter? Saci Pererê. Mas aqui e perpetua um modelo que não é um bom modelo para gerar uma classe média pujante, um grande mundo de negócio, com muita riqueza. Agora, não conhece a economia para consertar. Então acabam fazendo com as melhores intenções, promovendo desastres, um atrás do outro. Paulo Scaff, ontem Paulo o ministro... não. Desculpa. Fred Scaff. É a 28ª vez que isso acontece, não com ele. Não tem proximidade com a Fiesp aqui ao lado. Alfredo Scaff. Só física. Ontem o Paulo Guedes passou 4 horas no programa Pânico e hoje ele já estava acordado em pé aqui e participou do Pânico. Quase dormiu na Jovem Pan, né? Pois é, eu vou te falar, eu assisti mais o Pânico, que é onde eu tive tempo de assistir. Ele deu um show. O Pânico não, desculpa, o Flow. E hoje ele esteve aqui no Pânico. O que você me diz sobre isso? Porque, assim, 180 mil pessoas estavam acompanhando ele ontem e mais um monte de gente acompanhando hoje. Dá mais do que muitos candidatos aí a presidente do Brasil, certo? Como você está vendo aí esses últimos 4 anos de Paulo Guedes? Exato, né? E veja bem, a gente precisa também pontuar que o Ministério da Economia trabalhou 4 anos, mas o Brasil não trabalhou 4 anos, né? Exato. O Brasil foi pego por uma pandemia. Por isso que eu quero aqui ressaltar que não é um sucesso do governo Jair Bolsonaro somente da pessoa do presidente. Ele tem um mérito maior ainda, não só de ter um amor ao Brasil, de ter recuperado o civismo e ter colocado o país nos eixos. Veja o preço da gasolina em virtude de uma ação governamental junto com o parlamento. Isso a gente precisa reconhecer. Nós temos o melhor ministro da Economia do mundo. O Paulo Guedes é o ministro da Economia mais lúcido que já sentou nessa cadeira. Ele tem uma lucidez, uma simplicidade e executa com simplicidade. Ele transmite a mensagem com muita simplicidade. Não tem como a classe empresarial não entender o pensamento do Paulo Guedes. Não existe como, porque ele fala a verdade em primeiro lugar. Ele quer o Brasil desenvolvimentista, ele quer um Brasil com menos tributação, ele quer mais Brasil, menos Brasília. Então eu entendo que o Paulo Guedes realmente é um sucesso, né? Toda a sua equipe é um grande sucesso. Ele dá uma sustentabilidade ao presidente Jair Bolsonaro, assim, de uma confiabilidade e uma lealdade muito grande. E o melhor de tudo, Negão, uma lealdade ao país. Porque imagine, foram cortados tributos de mais de 1.000 produtos. 1.000 produtos. E a arrecadação do Brasil só sobe. Como é que você justifica isso? É muito simples. O presidente diz assim, é só não roubar. E o Paulo Guedes diz assim, olha, todas as empresas estão dando lucro, porque também não tem roubo, todas as estatais estão dando lucro, recuperadas, fora o prejuízo que nós já pagamos nos governos anteriores. Então, eu ouvi um dia desses um comentarista, colega nosso, dizendo o seguinte, vou repetir a frase dele, o mais chato do mundo é você não reconhecer fatos, porque a gente tem que amar o país na frente de amar o governante. Se o governante, qualquer que seja ele, faz uma coisa que é bom para o Brasil, não importa se eu votei nele ou não. Eu tenho que reconhecer que ele fez uma coisa boa. É o que está faltando nesse país e na mídia, reconhecer as grandes conquistas e os feitos desse governo, porque eles estão aí. Só não vê quem não quer. Exato. E isso é uma falta de patriotismo, isso na verdade é uma hipocrisia contra o seu próprio país. Ô Ricardo, o ministro Paulo Guedes, diferente do ministro Tarcísio, que eu diria que é 50-50, ou seja, tem muita gente de esquerda que elogia o Tarcísio. E na direita, obviamente, ele é elogiado. Já o ministro Paulo Guedes é 880, ele é igual quiabo. Ou você ama, ou você odeia. Você acha que nesses últimos 4 anos, Paulo Guedes tem feito um bom trabalho? Olha, eu concordo com o Scaff. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ser brasileiro. Eu acho que se teve feitos na economia, eles têm que ser elogiados. Eu mesmo, muitas vezes, não concordando com algumas posturas, eu acho que se melhorou em algum ponto, deve ser elogiado. Mas, assim, ele falou que
a entrevista que ele deu, parece que ele falou que subiram nos mortos para poder fazer política, né? Parece que ele falou isso. Mas assim... Inflaram o número de mortos. Inflaram o número de mortos. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu ainda acho que foi mais. Do meu ponto de vista. E outra coisa, houve uma postura que não foi da mais adequada no meu ponto de vista, volto mais uma vez, uma questão de diplomacia por parte do presidente, da forma que ele se portou no que se refere à pandemia. Quando ele debochou da pandemia, entendeu? Ele debochou fazendo que a pessoa não conseguia respirar. Isso aí pegou muito mal. Mas ali tinha um contexto, que pegaram só o pedacinho. Mas nós voltamos aí tem que ser honesto também. Nós voltamos à situação do Alexandre de Moraes. Você tem que ter noção da magnitude do cargo que você exerce. Mas eu nem sempre concordando com o Alexandre de Moraes, eu mesmo falei aqui, gente, na boa, o cara fez só um gesto normal, ele não fez, ameaçando a ministra. É o mesmo caso. E foi mesmo. É o mesmo caso desse caso do Bolsonaro em cima da falta de ar. Ele estava falando justamente de um outro contexto, então não foi ele parou assim e falou, você bobão aí que tá morrendo. Mas não foi só uma vez. Mas não foi só uma vez, né, legal? Depois teve outras posturas também, ele falou que não era coveiro também, não foi adequado, do meu ponto de vista. Eu sou um cara bem razoável. Em cima do Paulo Guedes, você acha que ele foi um bom ministro da economia? Olha, a coisa... Eu acho estranho, a inflação está aí. Parece que a inflação está dando um sinal aí de melhoria, né? Isso aí nós temos que reconhecer. O preço do combustível foi reduzido, né? Então a gente tem que reconhecer. Se nesses pontos foi favorável, a gente tem que reconhecer. Não tem problema nenhum. Falta um pouco, às vezes, isso da imprensa. Talvez. Sim. É engraçado que, por exemplo, alguns brasileiros. Eu não li os comentários ainda, eu não li os comentários do vídeo, mas eu tenho certeza que nessa live aqui vão ter comentários falando assim, nossa, olha o Negão sendo isentão, porque o certo era ele ter pego esse gesto do Alexandre de Moraes, ter descascado o homem e tal. É exatamente isso que eu falo, que às vezes falta no nosso jornalismo, certo? Se o Paulo Guedes errou, madeira nele. Se o Paulo Guedes acertou, palmas para ele, certo? Alexandre, para você eu já quero fazer outra pergunta, certo? Eu não sei quem vai ser o ministro da economia do Lula. Talvez seja o Henrique Meirelles, por ter feito esse aceno para ele. De quem está próximo ao Lula, seria o único nome que a gente pensaria que poderia ser. Que eventualmente poderia ser, mas não tem uma coisa do Paulo Guedes dizendo que será ele. Eu não sei quem vai ser o ministro da economia de Simone Tebet, eu não sei quem vai ser de Ciro Gomes, eu não sei de ninguém. Mas, em 2018, eu já sabia que era o Paulo Guedes, certo? Por que você acha que ninguém tá dando a cartada ali de dizer, eu vou chegar aqui e não sou eu sozinho, não. Vai ser eu, fulano, beltrano, ciclano. O que tá faltando? O que falta, do meu ponto de vista, Negão, é as pessoas serem sinceras com o eleitor. E dizer que para eu criticar a economia do outro, o ministro da economia do outro, é dizer que a economia não é um fator que se controla só aqui no território nacional. E nessa avaliação do ministro Guedes, fazendo um contexto da atuação dele, se boa ou não, também é difícil e até precipitado dizer. O contexto internacional não permitiu sequer que ele pudesse levar adiante as principais políticas dele. O que eu acho é que o ministro Guedes teve algumas qualidades que puxam um pouco a sua questão, que é, desde a campanha ele estava com o presidente Bolsonaro, sendo fiador da política econômica, ele diria que estava ali, e muitos outros que estavam ao lado do presidente Bolsonaro naquele momento, que começa desde o seu vice-candidato a presidente, até outros que passaram por aí, e aí eu falo Sérgio Moro, dentre tantos outros, que me parece que estavam muito mais buscando uma oportunidade de objetivo pessoal do que uma preocupação com uma pauta para a sociedade. O ministro Guedes começou a campanha ao lado do presidente, foi o fiador dele do projeto econômico, está na reeleição. Então, todo e qualquer candidato, eu acho que quando esconde ou não mostra o seu ministro da Economia, é porque talvez tenham que perguntar para o seu ministro da Economia qual é a solução mágica para recuperar o país. E não existe. E aí é mais fácil esconder, porque você não tem para quem fazer a pergunta. Porque se pergunta para o candidato, ele fala, olha, eu vou ter um técnico da área que fará isso e cuidará, etc. Então me parece que o Bolsonaro põe o Guedes dando a cara a tapa desde já para dizer, posto Ipiranga. Nós começamos dessa forma na eleição, foi assim o governo e vamos continuar fazendo assim. Então, mérito para o ministro Guedes, que aí um fiel parceiro mantém esse eleitorado sabendo qual é a sua política econômica, e isso eu diria que é um grande trunfo da candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, é a manutenção do ministro Guedes como a sua referência da economia, e isso não é surpresa nenhuma, não sou especialista em economia, mas dizem que em economia a previsibilidade gera segurança para que as coisas tenham um cenário melhor de avanço comercial, de avanço econômico, enfim. Então me parece que a estabilidade de se saber qual é a política que continuaria é um ponto positivo da campanha do Bolsonaro.
Eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, o Paulo Guedes é um ministro ok. E não é por culpa dele. Paulo Guedes enfrentou pandemia, 2 anos. Paulo Guedes enfrentou uma guerra, não é mundial, mas que afetou o planeta, porque é uma guerra em cima da energia. Então, tipo assim, pra gente poder, na minha opinião, pra gente poder avaliar o Paulo Guedes mesmo, a gente precisaria de 4 anos tranquilos, certo? Porque aí a gente, não tranquilos assim, entre aspas, porque assim, fora isso, Monark, o Paulo Guedes ainda tem que enfrentar o Congresso. Fora isso, o Paulo Guedes também tem que enfrentar partidos que não gostam do presidente e, óbvio, não vão ajudar ele. Não conseguem enxergar que ajudar o presidente é ajudar o Brasil. Eles conseguem ver como não ajudar o presidente é me fortalecer. Uhum. Como você acha que foi essa gestão do Paulo Guedes? Só complementar. Pode complementar. Monark, só não esquecendo de uma coisa. Ele recebeu um país deficitário. Ponto. Tinha isso também. Tem isso também. Tem isso também. Olha, eu acho que o Paulo Guedes pegou um barco afundando com vários buracos e o que ele fez foi tapar o máximo de buracos que ele conseguiu, entendeu? Nesse sentido, a gente teve um Brasil que não afundou, mas também não está indo em lugar nenhum. A economia do Brasil, ela não está se desenvolvendo. A gente está perdendo indústria pra caramba, entendeu? Nosso setor de energia, a gente tem o monopólio da Petrobras ainda. Então, a gente tem um monte de coisa que impede o Brasil de realmente se desenvolver economicamente, entendeu? Não existe uma nação que se desenvolve sem indústria, com imposto do jeito que está. O Brasil, às vezes, parece estar com um dos pneus murchos. Os 4, parece. 4 pneus murchos, assim, a gente quer ir, a gente está com um carrão, mas a gente está com 4 pneus murchos que está segurando o Brasil. Eu queria que vocês assistissem agora mais uma participação do ministro lá no programa Pânico. Uma aliança contra o caminho da miséria. Você vê a América Latina inteira desmanchando, tá todo mundo desmanchando, Venezuela, Argentina. Todo mundo desmanchando. Você vê uma turbulência no mundo, no momento atual. Esse ano, à medida que nós formos revendo o crescimento do Brasil para cima, já estamos em 2,70, 2,80, pode ser que pela primeira vez em 42 anos o Brasil cresça mais do que a China. Olha só a frase que ele acabou de falar, hein? Pode ser que o Brasil cresça mais do que a China. Olha a força. Mas a China não tá ferrada, pô. E a China é a China. E a China é uma ditadura. Na China não tem negócio de vamos crescer e vamos perguntar pro povo quanto nós vamos crescer. Não, lá na China é mais ou menos assim. Vamos crescer e, fio, trabalha mais que nós vamos crescer. Sabe como é que é a desapropriação na China para 200 quilômetros de trilho? O cara recebe uma carta e diz assim, sua casa vale X, saia dia tal. Acabou a discussão. Então é isso que você está dizendo. Exatamente isso, zero de burocracia. Não tem como não crescer dessa forma. Agora, Negão, sinceramente, o brasileiro precisa ter um pouco mais de orgulho da força que o Brasil tem. E é isso que o Paulo Guedes está transmitindo, como o Alexandre acabou de dizer. A gente precisa, Monark, saber que o Brasil é a grande força do mundo. A gente não pode diminuir o Brasil. O brasileiro tem a mania de dizer, será? Será que vai? Será que não vai? As nossas instituições, como o colega disse, funcionam. O que a gente precisa é destravar esse país urgentemente. Agora, esse país seria destravado desde o primeiro dia de 2019. Ocorre que a gente ganhou um presentinho chinês chamado pandemia internacional, que quebrou o planeta. Então, não tenha dúvida que esse governo foi muito melhor do que ele poderia ser. Porque ele governou, na verdade, na prática, 2 anos. Por isso que eu falo que não dá para avaliar o Paulo Guedes direito. Não tem como. Eu discordo plenamente de você nesse sentido, cara. Vai lá, Monark. Porque o que o país precisa para começar a crescer na quesito de economia é a reforma administrativa e tributária. Ele teve a oportunidade, o presidente Bolsonaro teve a oportunidade de passar essas pautas nos 100 primeiros dias do governo dele, que é onde ele ia ter mais chance de passar qualquer coisa. Ele escolheu só passar a Previdência. Não é que ele escolheu passar só a Previdência, me desculpa. A reforma tributária, estão falando desde Fernando Henrique, Monark. E ela não sai. O que eles fizeram? Eles fizeram o fatiamento de uma diminuição tributária. Até o Lula dá uma olhada na internet, você vai ver, por exemplo, essa briga, né, do IPI com a Zona Franca de Manaus. Isso foi uma atitude corajosa. Nenhum presidente baixou o IPI no Brasil como Jair Bolsonaro baixou. E isso baixou numa cadeia produtiva inteira e acaba atingindo o consumidor com preços menores. Então, esse fatiamento, e eu concordo com você, enquanto a gente não tiver um Estado menor, ele está em metástase, só para você entender, de cada R$100 no Brasil, R$90 estão comprometidos. Quer dizer, o Monark tem razão, esse Estado não anda. O Brasil não anda desse jeito.
Nós tínhamos que ter o contrário, R$10 de comprometidos e 90 para investir. Até porque a gente não fica, né, produzindo, né, moeda, né, como outros países fazem aí, ficam se endividando. Aqui não é máquina de produzir real, porque a gente sabe que a inflação arrebenta. Agora, uma outra coisa, Negão. Hoje saiu que a menor inflação dos 15 maiores países do mundo na economia é do Brasil. Né? E tem um comentário do Ricardo Amorim que ele nunca na vida dele, de economista, viu a inflação nos Estados Unidos ser maior que a do Brasil. Então, quem não reconhece isso, sinceramente, passagem de ida para Buenos Aires, pessoal, tá de graça, mas só de ida, hein? Mas eu acho que... Não, deixa eu chamar o Ricardo aqui para a conversa, que é o seguinte, Ricardo. O Paulo Guedes, até por estar num período de eleição, ele está pesando muito nessa coisa do olha os nossos vizinhos. Mas é um exemplo que não tem como fugir, não tem como a gente não deixar de... Eu não gosto muito... Desculpa, eu não gosto muito de citar o exemplo da Venezuela, certo? Porque é uma ditadura. Eu não gosto de citar muito o exemplo da Nicarágua, que é outra ditadura. Eu já gosto de citar o exemplo da Argentina, porque a Argentina, nos últimos 3 anos, fez exatamente o que hoje alguns políticos daqui do Brasil não só defendem, como quando o Alberto Fernandes começou a fazer, eles falaram, nossa, parabéns, ali a gente tem um presidente e tal. Como que você vê isso, baseado nos nossos vizinhos? Então, essa comparação é interessante e é importante que essa comparação aconteça, mas a gente tem que entender que a gente não pode viver só de comparações. A gente tem que focar aqui no Brasil, eu acho que isso é importante. E eu acho que o Paulo Guedes, eu acho que ele tem que entender que um país crescer não é apenas... dinheiro no bolso do rico. Dinheiro no bolso do rico. Dinheiro no bolso do rico. Você tem que diminuir a desigualdade social. Exato. Entenderam? Então, eu não sei por quê, pelo menos é o ponto de vista que eu tenho, essa resistência que o Paulo Guedes teve tanto tempo com programas sociais. Por mais que seja um governo de direita, os programas sociais, muitas vezes eles são importantes. Tem muita gente na miséria, tem muita gente no Brasil passando fome. O Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, mostrou isso agora. Assim, não tem mais dúvida. Antigamente a gente tinha uma dúvida, tipo, tá atrapalhando e tal. Hoje a gente viu que se não fosse isso, a gente tinha travado. Exatamente. Então, ele tem que entender essa situação, que essa questão de programas sociais é importante, porque nós temos que diminuir a desigualdade social. Sem inclusão, não adianta o país falar, o país cresceu. Cresceu como? Cresceu para quem? Cresceu para onde? Para onde e para quem? Essa que é a questão. Eu sempre costumo dizer, nós não podemos também sustentar aquelas pessoas que não querem trabalhar e querem viver às custas dos programas sociais, mas tem muita gente que precisa desses programas sociais. Às vezes parece um pouco, antes de eu chamar a próxima sonora, porque eu quero que o Alexandre comente a próxima sonora, às vezes eu vejo um pouco isso que você está falando, como a gente vê, por exemplo, sai a notícia de que a Petrobras abaixou tantos % o preço da gasolina, certo? Quando a gente vê isso na bomba? Daqui 15 dias, 20 dias, só que põe isso em relação o Brasil melhorou o PIB. Quando que a gente vai ver isso na hora de entrar no mercado? Quando a gente vai ver isso? Eu queria chamar o próximo